Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que nesta noite você possa receber de bom grado, como terra fértil do Senhor, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que revigora o nosso espírito, a palavra do Senhor que nos acrescenta fé, a palavra do Senhor que move montanhas, a palavra do Senhor que faz milagres. Amém? Nós temos visto muitos milagres do Senhor. E hoje eu quero, a mensagem, se ela tivesse título, né? Eu daria: o medo paralisa a fé, mas o Espírito vivifica a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Você que está aí na tua casa, você é a igreja do Senhor. E nós precisamos nesse tempo entender o poder que há na comunhão dos santos. Nós vamos ler 2 textos e eu creio pelo Espírito Santo de Deus que nós iremos compreender. O primeiro texto, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em 2 Timóteo. A carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e à igreja também, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7. Esta é uma palavra para a igreja. Nós, queridos, somos a igreja do Senhor aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja viva do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Receba esta palavra do Senhor no teu coração, que Deus nos deu não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu poder, amor e equilíbrio. E é o que a igreja do Senhor precisa nesse tempo. Não é verdade, irmã Lourdes? Demonstrar este amor. Esta semana eu ouvi um pastor dizer, por umas estatísticas, que do tempo da pandemia para cá, muitos se distanciaram da igreja. Muitos se distanciaram do Senhor. Muitos se afastaram, se apostataram da sua fé. Mas que nesse tempo, queridos, nós possamos viver o algo novo de Deus dentro da igreja. O poder que há na oração dos santos, na oração da igreja em conjunto. E o Senhor queria, queridos, nesta passagem em Marcos, abre lá, Marcos no capítulo 4, o Senhor Jesus queria mostrar isso para os seus discípulos. Os seus discípulos já vinham vindo com Jesus, acompanhando os milagres do Senhor naquele tempo. E eles tiveram uma experiência com o Senhor. Porque eu quero dizer para você nesta noite que o inimigo, ele tem tentado nesse tempo paralisar a obra de Cristo em toda a terra. Mas isto tudo não foi e não é novidade para o Senhor. Ele nos deixou registrado na palavra dele. Que nunca nós venhamos a nos esquecer que é Deus que capacitou a sua igreja. E é Ele que dá ferramentas necessárias para realizar a vontade do Senhor. Olha o quão importante é cada um de nós como corpo de Cristo na terra. Entenda, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e voltar para os braços dele. Amém? E na minha oração neste dia, foi para que a fé da igreja seja firmada na grande rocha que é Cristo Jesus. Na rocha inabalável. Amém? Glória a Deus. Vamos acompanhar aqui em Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, o Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes Jesus: passemo-nos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam.
Ora, levantou-se um grande temporal ou uma grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Verso 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Os discípulos naquela época, queridos, eles já estavam vivendo algo novo do Senhor. Eles já tinham presenciado milagres, Sara, do Senhor naquele tempo. E aí vem uma grande tempestade. E eles tiveram medo. Mas o interessante é que Jesus estava lá de corpo presente. Embora na polpa dormindo, mas ele estava lá. E os discípulos tiveram medo. Medo, queridos, medo. Jesus estava, naquele tempo, preparando a sua igreja e os seus discípulos, porque ele não estaria mais entre eles. Amém? E eles precisavam exercitar, eles precisavam ter fé, crer em tudo aquilo que Jesus já estava fazendo e que Jesus iria fazer quando ele fosse assunto aos céus. Porque os milagres de Jesus continuaram, amém? Os milagres de Jesus continuam até hoje, para a glória de Deus, não é verdade? O Jesus que nós servimos continua operando no nosso meio, nas nossas vidas e na vida de tantos outros. Amém? E aí, queridos, Jesus queria mostrar para eles o poder que estava sobre eles. Que, bem certo, que estaria sobre eles. Amém? Nós precisamos crer que Deus vai transformar piores dias das nossas vidas em dias de milagres. Com quantas pessoas já não foram assim? Eu acho que se a gente parasse aqui para perguntar quantos milagres aí Jesus fez, a gente ia ficar impactado. De tantos milagres que o Senhor operou nas nossas vidas, na vida de outras pessoas que nós conhecemos, até mesmo de pessoas que nós não conhecemos, mas ouvimos o relato. Amém? Por isso, queridos, a gente precisa lembrar que o Senhor estava preparando a igreja dele para a expansão do reino e não para a estagnação. Hoje o Senhor prepara a igreja dele porque ele voltará para nos buscar. Ele está preparando a igreja dele. Não foi diferente como foi naquele dia, naquele episódio da grande tempestade. Jesus queria mostrar para eles, mas eles não compreenderam. Amém? Jesus estava com eles. Eles eram homens experientes nos mares. Jesus, quando chamou eles porque eles eram pescadores, e Jesus disse assim: olha, hoje vocês não vão ser mais pescador do mar, dos peixes. Vocês serão pescadores de homens. O Senhor deu uma ordenança para ele. E apesar de todo aquele recurso, treinamento, conhecimento que eles tinham, quando veio a grande tempestade, eles esmoreceram. O medo tomou conta de todos eles naquele barco. Todos os discípulos estavam naquele barco com Jesus. Hoje, se nós estivéssemos naquele barco, talvez nós não teríamos esse medo. Espero que não. Porque a gente sabia que Jesus estava no barco. E que Jesus podia todas as coisas. Mas eles ainda não tinham o discernimento no Espírito. Mas hoje a igreja do Senhor em toda a terra, queridos, recebeu o poder do alto. Recebeu o dunamis do Senhor. A explosão do Espírito Santo de Deus habitando na minha vida, na tua vida.
Mas mesmo assim, a igreja do Senhor teme. Mesmo assim, a igreja do Senhor é paralisada. Amém? E o Senhor queria ensiná-los que não era aquela experiência que o Senhor queria deles, mas era a dependência em Jesus. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, nós passamos pela luta de uma maneira diferente, não é verdade? A gente passa pela luta, porque o que a gente tem que passar, a gente passa. Mas a gente passa de uma maneira diferente. A pastora abriu aqui em Josué. Josué, queridos, ele entrou em Canaã, ele entrou na terra prometida, porque quando Moisés falou para ele, vai lá, vocês e os outros espias, espia a terra de Canaã e me traz o relatório. Josué trouxe o relatório de fé. Olha, tem muitos gigantes lá, mas a terra mana leite e mel, o negócio lá é bom. E se o Senhor deu, se o Senhor prometeu, é porque Ele vai entregar. E por isso, o Senhor cumpriu a palavra dele na vida de Josué. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Queridos, a diferença das tempestades que enfrentamos nas nossas vidas é a nossa fé. É a fé com que nós olhamos para ela. Nós não podemos olhar ela tão grande. Nós precisamos olhar o Deus grande que nós servimos, mas não a tempestade. E lá, naquele momento, os discípulos olharam para a tempestade. E interessante que eu fui procurar saber, na nossa linguagem, na língua portuguesa, o que significa o medo. Olha que coisa, significa um sentimento vivo. O medo é um sentimento vivo, de inquietação, ante a noção do perigo real ou imaginário, de ameaça, de pavor, de temor, de receio. Obviamente, queridos, eles tiveram temor e receio de morrer. De noite, naquele frio, as águas eram geladas, não se enxergava nada, e a onda começou lá, as águas começaram a invadir o barco. Mas Jesus estava na polpa. Jesus estava lá. O medo nos paralisa, nos faz ficar estagnado, a nossa mente vagueia, nós temos medo, aquilo gera perturbação, a incredulidade bate. Mas uma coisa eu aprendi, que nós não podemos deixar o medo nos dominar. Porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que é o guarda fiel de Israel, ao Deus que nos guarda em todo o tempo e tem guardado a igreja dele em toda a terra. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Salmos no capítulo 7. Olha o que o salmista declara. O que Deus é. Salmo 7, no verso 10. Ele diz assim: o meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. É o Senhor que nos salva, igreja. É o Senhor que cuida. É o Senhor que nos traz para perto, para o aprisco dele. E aí, diante do amor dele, ele lança fora todo medo. A gente, nesse tempo, queridos, precisamos exercitar a nossa fé. E eu falava para Deus, o que é estas ondas, né? Que tanto temeu o coração dos discípulos. Para nós, ela pode ser um sentido figurativo. Pode ser a preocupação do dia a dia, a preocupação com essa pandemia, a falta de emprego, a falta de perspectiva da economia. Não é verdade? Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está no nosso barco. Ele prometeu que nunca nos deixaria só. Ele foi assunto aos céus para que o outro Consolador viesse, o Espírito Santo de Deus que opera na igreja.
que continua operando na igreja. Nós não temos dimensão no espírito quando a igreja se junta para orar, quando a igreja pega um propósito para fazer, quando a igreja do Senhor jejua, quando a igreja se posiciona em Deus. Muitas vezes nós fazemos todos esses propósitos, mas nós não temos dimensão no reino espiritual, o que é tudo isso. Mas depois o Senhor continua derramando. Ele continua derramando e a gente vai ver nas obras. Não nossas, mas as obras do Senhor em nós. Amém? E isto é obra do Espírito Santo de Deus. Salmo 56, 3, o Senhor diz assim, ó, mas eu, Davi falando, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. A nossa confiança, a nossa esperança tem que ser no Senhor. Queridos, essa Covid-19, o negócio é estreito, mas se a gente não confiar no Senhor, nós não vamos viver, nós vamos nos paralisar, nós vamos ficar estagnados. E é isso que o inimigo quer, paralisar a obra da igreja em toda a terra. Mas muitos ainda não se despertaram. Nós não fomos pegos de surpresa, Celso. Lê lá o princípio das dores. Ninguém foi pego de surpresa e muito menos o Senhor. Mas o Senhor quer ver como a igreja dele vai passar. Porque ainda não é o fim. Não é o fim. E o Senhor queria ver naquela situação como os discípulos iam passar. Vocês acham que Jesus não sabia que o barco ia mexer, que a onda ia encher, que o barco ia querer afundar? Gente, ninguém pega o Senhor de surpresa. O Senhor sabia, Tati, que o barco estava lá para afundar. Mas ele estava no barco. E ele queria ver a disposição do coração dos discípulos. E os discípulos temeram. Amém? Salmo 55, abre a palavra do Senhor aí. Salmo 55, no verso 22, o Senhor declara aqui, é o Salmos didático de Davi, ó, Davi ensinando. Salmo 56, 3. Salmo 55, 22. Perdão, igreja. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Clame, igreja, ao Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele prontamente nos ouvirá. Porque, querido, se eu tenho fé, se eu sou nascida e remida no novo nascimento em Cristo Jesus, eu preciso crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que eu tenho que entregar as preocupações a Ele, que Ele vai me sustentará, né? Jamais permitirá que o justo venha a cair. A nossa fé e a nossa confiança e perseverança nesse tempo tem que estar no Senhor. Abra a Bíblia de vocês aí, ó, vai lá em Tiago. Tiago no capítulo 1. Tiago, ele estava no barco, queridos. Tiago estava no barco. E olha depois o que Tiago relata pela palavra. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. E a esperança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quando eu li essa passagem, eu falei, Deus, é mesmo, né? Tiago ainda não tinha recebido o poder do Espírito Santo de Deus naquele barco. E ele temeu de medo também, temeu de morrer. Mas na caminhada de Tiago, Tiago diz, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros,
sem lhes faltar coisa alguma. Deus tem planos para as nossas vidas. Todos nós somos chamados para um propósito de Deus. E o Senhor chamou aqueles discípulos para o propósito de expansão da igreja. E através deles, nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós ouvimos a pregação, muitos nasceram já no berço cristão, mas muitos não. Ouviram a pregação, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, se batizou e recebeu o maior poder que o ser humano pode receber. O poder do Espírito Santo de Deus. E muitos nesse tempo têm se paralisado por medo. Têm olhado mais para as dificuldades, para as preocupações, do que no autor da vida. Daquele que tudo pode, daquele que criou os céus e terra. Daquele que não mede esforços para nos socorrer no tempo oportuno. Amém? Jesus Cristo. Os planos de Deus, queridos, nunca vão frustrar. Jó declarou ao Senhor. Os planos de Deus é perfeito. É que às vezes a gente quer ultrapassar, passar à frente dos processos. Foi um processo que aqueles discípulos viveram naquele tempo, naquele barco. O processo da fé, o processo da perseverança, o processo da esperança, o processo da salvação. Amém? Hoje, Jesus não está dormindo. Nós podemos ter o contato imediato com Ele a toda hora. Nos cultos, nas nossas orações pessoais, na nossa busca, no nosso jejum, na leitura da palavra de Deus. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Olha quanta coisa nós temos, queridos. E muitas vezes nós tememos, Lourdes. Muitas vezes a gente deixa a nossa fé ser paralisada. Porque é isso que o inimigo quer. Paralisar a fé. Porque quando a gente paralisa a fé, a gente perde a esperança. A gente já não tem mais o desejo de congregar. A gente não tem mais o desejo de orar. A gente não tem mais aquela busca fervorosa. Os dias vão passando, os meses vão passando. E as pessoas vão achando que isso é natural e é normal. Mas o Senhor voltará. Aquele que ouvir o som da trombeta, o Senhor está chamando. Ele está preparando a noiva dele nesse tempo. Ele está nos preparando. Amém? E quando Deus ordena, quando Jesus opera, basta a palavra do Senhor. Que ele falou, ele declarou sobre o vento, sobre aquela tempestade e se acalmou e veio a bonança. Interessante, né? Que a palavra de Deus é essa aqui que nós estamos com ela nas mãos. A palavra de Deus é essa que a gente lê, que a gente confia, que a gente tem fé. Naquela época eles não tinham nada disso. Mas hoje, para a glória de Deus, nós temos o nosso GPS, a nossa bússola. Todos os conselhos de Deus para nós está aqui. Mas o povo de Deus tem se esquecido. O povo de Deus não tem dado crédito. E eu quero dizer para vocês uma coisa, eu não estou falando para a igreja do Mogi Moderno só para nós. Eu estou falando para a igreja do Senhor em toda a terra. Em toda a terra. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está dizendo à igreja, mas a igreja não está ouvindo. A igreja tem temido, tem se dispersado. Jesus sabia que depois da morte dele, os discípulos iam
Um ia para um lado se esconder. Mas ele não foi assunto aos céus na hora. Ele voltou, ele ressuscitou, mas ele ainda esteve com os seus, preparando os seus. Queridos, nós somos tão importantes para Deus. Ele nos amou de uma tal maneira que ele entregou o filho dele para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida de pecado. Quer mais amor que esse? Ele nos ama. E aí, queridos, a fé. Jesus fala para aqueles discípulos, homens de pequena fé. Porque vocês estão com essa fé tímida. Vocês não têm fé. Jesus queria que eles tivessem fé. Assim como o Senhor quer de nós nesse tempo. Fé, esperança, perseverança. Não desanime no meio do caminho. Ele caminhou com os discípulos a caminho de Emaús. E Ele faz isso comigo, faz isso com você. Ele não nos deixou só. Amém? E a fé, queridos, ela é um dom de Deus que nos faz ver esse tão grande amor. O amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? A fé nos faz perceber que nada é maior do que o cuidado de Deus para conosco. Que não existe situações e circunstâncias maiores que o nosso Deus. Toma posse, queridos, da palavra. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de amor. Que homem é esse que até o vento e o mar obedece? É o nosso Deus, grande e poderoso. A fé verdadeira, queridos, ela produz frutos. E ela não é algo morto ou estático. Ela é crescente. À medida que você e eu buscamos. À medida que nós cremos na palavra. À medida que nós nos entregamos ao Senhor, na medida que a gente deixa Ele pegar o remo do nosso barco e guiar-nos. A medida de fé é a medida do que você vai receber. Eu ouvi isso uma vez e fiquei pensando há um tempão, e é verdade, é a medida da nossa fé. Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Gente, a fé é algo precioso. É algo precioso para a igreja do Senhor. Misericórdia. A fé é um elemento indispensável para quem quer e deseja viver uma vida que agrade ao coração de Deus. E a fé nos faz mais fortes. Pela fé nós temos a direção para onde nós vamos. Pela fé o Senhor nos mostra a saída para a glória de Deus. Pela fé Ele move montanhas para nós. Pela fé Ele plana as nossas veredas. Pela fé Ele nos faz caminhar no deserto. Pela fé, queridos. Pela fé. Em Hebreus 11:1 diz, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Lembra daquela mulher que o filho morreu? Que o discípulo lá de Eliseu perguntou, ela falou, tudo vai bem. Que nada ia bem na casa daquela mulher, que o filho tinha morrido. Mas ela declarou a palavra pela fé. Tudo vai bem. E o que aconteceu? Um milagre. O Senhor ressuscitou o filho dela. É pela fé. Amém? Glória a Deus. E Jesus disse aos seus discípulos, homens de pouca fé. Para a gente ter uma fé que não seja estagnada, uma fé operante, aonde o Espírito vivifica, aonde a gente vai adiante do propósito de Deus, para onde a gente vai caminhar por aquilo que é melhor para nós. Nós precisamos nos posicionar,
Nós precisamos, eu escrevi aqui, exercitar a nossa fé. Seja a igreja por onde você for, e veremos a potente mão de Deus trabalhando na vida daqueles que Ele opera, que nele opera, que nele confia, que nele persevera. Mas eu quero dizer para você nesta noite, nós também temos que exercitar a fé de outros. Porque muitos vão estar com a fé tristinha, com a fé abatida. Nós precisamos estimular. É o nosso papel de igreja na terra. A gente não é só igreja aqui dentro. E não somos só igreja para nós mesmos. Nós somos igreja na expansão do reino, como foi lá nos princípios de tudo com os discípulos. O Senhor está preparando a igreja dele, amém? É o tempo de deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos posicionar como corpo de Cristo em toda a terra. Nós não podemos se estagnar. Não podemos ter a nossa fé morta, paralisada, com medo. A gente tem Cristo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Não há poder maior. Porém, queridos, em Atos dos Apóstolos, logo quando Jesus foi assunto aos céus, passou a tempestade, a bonança chegou, os discípulos foram preparados pelo Salvador, aí o Senhor foi assunto aos céus. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, abra a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, foi quando foi a ascensão de Jesus, que o Senhor disse que a igreja receberia o poder. Atos, acompanha comigo Atos 1, no verso 8. O Senhor diz assim: mas recebereis poder, o dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Senhor prometeu e cumpriu. Veja lá Atos 2, capítulo 2, do verso 37 ao 41, o Senhor diz assim. Aqui em Atos 2, no verso 1, vamos ler o verso 1 em diante. O Senhor, foi a descida do Espírito Santo. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E Pedro, nessa ocasião, se levantou e começou a discorrer tudo aquilo que ele viveu, que ele presenciou com o Senhor. A promessa do Senhor de vir a explosão do poder sobre a igreja recebeu, e nós também, porque nós somos a igreja de Jesus aqui na terra. Nós temos esse poder. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo em si, dentro de si, tem o maior poder que um ser humano pode ter, que é o agir da Trindade, da terceira pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós precisamos desejá-lo, precisamos amá-lo, precisamos buscá-lo todos os dias, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos anime, para que Ele esteja conosco. E aí, queridos, na tempestade, eles não tinham ainda o poder do Espírito Santo. Eles tinham Jesus ali, mas eles temeram. A fé deles abalou.
Porém, quando eles receberam o poder do alto, que Jesus já tinha ido assunto aos céus, eles receberam esse poder e eles começaram a implantar a igreja do Senhor em toda a terra. E a Bíblia diz que foi o tempo que mais a igreja se expandiu. Houve um crescimento tremendo da igreja de Deus até aqui, até nós aqui. E há o poder do Senhor operando na igreja e expandindo a obra dele, porque ele voltará. Amém? Acompanha aí comigo para nós fecharmos aqui. Atos 2, do 37 ao 44. Vamos lá, ao 44. Aqui, Pedro, ele começou a descorrer tudo aquilo que ele viveu com Jesus, que os discípulos viveram com Jesus, depois que eles receberam o poder do alto. Ouvindo eles estas coisas, que eram as coisas que Pedro estava falando, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele me chamou, Ele te chamou e Ele está chamando a muitos outros, queridos. Oh, glória! Aleluia! Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. É o poder do Espírito Santo operando na igreja. Aleluias! Glória a Deus! E aí ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, por intermédio da igreja, Cris. Até aqui. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta é a igreja que Jesus espera que nós sejamos. A igreja que compartilha e persevera na palavra de Deus, no partir do pão, nas orações, aleluia, e na comunhão. Não existe poder maior do que a comunhão na igreja. É uma bênção, porque nós não podíamos ainda nos reunir. A gente ouvia pelas lives. Amém. Ouvíamos a palavra. Mas fala a verdade, não tem coisa melhor do que estarmos aqui. No ambiente espiritual que o Senhor opera. Em casa, às vezes, a mente vagueia. Mas aqui não. Porque aqui a gente só vem para adorar, exaltar, glorificar, entregar o nosso culto santo, agradável ao Senhor, nos encher da presença dEle. É necessário nascer de novo, é necessário ter um novo estilo de vida, de transformação. Que nesse tempo sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, pela fé. A igreja, queridos, não pode se calar por medo. A voz do Senhor tem que ecoar nos 4 cantos da terra, através da tua vida, da igreja de Cristo aqui na terra. Amém? Isto é o que o Senhor quer de todos nós como igreja dele. Não apagueis o Espírito que habita em você, mas enchei-vos dele. Então a gente pode encher mais. Não se embriagar de vinho que há dissolução,
mas podemos nos encher do Espírito que opera na igreja, do Espírito que manifesta esse poder. Eu já estou encerrando, eu não sei se vai ter louvor, compartilhar com vocês a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, a carta de Paulo. Paulo, perseguidor da igreja de Cristo naquela época, foi perseguido. 1 Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 12, do verso 7 ao verso 11, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Mas um só, e é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Queira o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo operar na tua vida. Deixa o Senhor fazer a obra. E a nossa comunhão, queridos, ela é necessária para nós nos fortalecermos, para fortalecermos uns aos outros, como o corpo de Cristo em toda a terra, nos revestindo da força e poder do alto, da força e poder do Senhor. Nós fomos criados desde Adão e Eva para termos comunhão com o Senhor. E aqui nós temos esta comunhão. Lá na vida dos discípulos, foi no início ao contrário, porque Jesus estava no barco e eles temeram, faltou fé. Porém, quando Jesus foi assunto aos céus, desceu o Espírito Santo e eles foram fortalecidos, receberam o espírito de ousadia, de intrepidez e avançaram a carreira que foi proposta. Para encerrar, podem se levantar. Em Hebreus, no capítulo 10, do verso 25, diz assim: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Se fortaleça nele, igreja, a comunhão de Cristo. Amém? Em toda a terra. Que esta palavra acrescente fé no teu coração, que você não está sozinho, que Jesus e o Espírito de Deus continuam operando. E eu convido você agora a adorar, a louvar o Senhor, amém? Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, me deseja sentir Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, me deseja sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar.
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. e nós te Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar no coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Que nós possamos daqui, Senhor, sair cheios da tua presença, cheios do Senhor. Que o Senhor se manifeste no meio da tua igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo repouse sobre cada um, Senhor. Que o Senhor faça obra no meio da tua igreja. Que o Senhor não permita que nós venhamos nos paralisar por medo, por circunstâncias, porque nós servimos ao Deus grande, ao Deus poderoso, ao Deus criador de todas as coisas, pela tua soberania, pelo teu braço forte. Nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Que o Senhor leve as nossas vidas, a nossa casa em paz, na paz do Senhor, na paz que excede todo entendimento. Que o Senhor abençoe cada lar que aqui está reunido como corpo de Cristo em toda a terra. Oh Deus de glória, que o Senhor abençoe aqueles que estão nos seus lares. Que a paz do Senhor seja sobre você. Que esta semana, querido, seja uma bênção, uma semana de vitória, uma semana de graça, uma semana de poder do Espírito sobre a tua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Obrigada, Jesus, nós te adoramos, nós te amamos e bendizemos o Senhor. As palmas louvem ao Senhor. Aqui, queridos, antes de irmos embora, que os cultos voltaram presenciais a partir das 19 horas, terça e quinta-feira, amém? Para a glória de Deus. Você que está aí na tua casa ainda, se você hoje não pôde vir porque está cheio, está lotado, para a glória de Deus, venha nos cultos de terça e quinta, amém? Glória a Deus, amém, queridos, boa noite.